Nós sabemos que a nossa luta não é contra as pessoas, amém? Porque às vezes as pessoas, é verdade, erram. Hoje erra um, amanhã você vai errar. E a virada, digam comigo, a virada foi o perdão quando Jó orou pelos seus amigos. Seus amigos que naquele momento em seu coração o haviam traído, quando ele orou por aqueles que o traíram. Quando Jesus disse, Pai, perdoa-os, ele estava dizendo, perdoa todas essas pessoas que me traíram. Mas nós temos um senso de justiça que não vem de Deus. Agora estou aqui esperando que as coisas deem errado. Pensa só, chega uma notícia sobre aquela pessoa que te fez mal e você diz, perdeu tudo. E você ainda fala, mas olha só. Sabe, eu já sabia que uma pessoa assim não poderia ir muito longe por muito tempo. Ou seja, nós cristãos nos alegramos com o mal, em vez de dizer amém. Porque talvez aquele bem faça bem à pessoa, a melhore, não cabe a nós julgar. Amém? Veja o que a Bíblia diz em Marcos 11, 25. Quando você começa a orar, significa que Deus toma como certo que você ora. Você vê? Não, porque não é que Deus diz, vamos lá, ore. Deus diz, bem, se você é um crente, ore, então nem... Quando vocês começarem a orar, se tiverem algo contra alguém, perdoem, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe as suas faltas. Mas se vocês não perdoarem, nem o vosso Pai que está nos céus perdoará as suas faltas. Muitas pessoas ficam dizendo, eu não entendo por que nada dá certo na minha vida. Eu te digo, é porque o seu coração está cheio de rancor. O rancor é como uma raiz que entra na sua alma, que não te permite viver, que te faz ficar remoendo de manhã, à tarde e à noite, falando sozinho. Confessemos os nossos pecados, você anda pela rua e está conversando com o João, que mora na China. E depois eu vou dizer para ele, você vai para a cama com aquele lá. Você conhece o filme Dormindo com o Inimigo? Muitos vão para a cama com o inimigo. Você está ali prestes a encostar a cabeça no travesseiro e diz, amanhã eu vou te falar isso. Você não vai me fazer aquilo, eu vou ver. Sim, sim, sim. Ou seja, você passa horas, passamos porque eu também faço parte do time. Passamos horas brigando com aquele que nem está lá, dizendo o que gostaríamos de dizer. O pior é que às vezes olhamos para ele na cara e não falamos, né? Porque essa é a pior parte que você diz. Sim, ele viu, agora eu vou te contar tudo. E chega a pessoa como você, ontem você brigou, você a matou, houve um assassinato na cama. E depois você olha para ela e diz, bom dia, você também na igreja. Dia bonito, hoje tem o color party. Terrível, terrível. Temos vingança, vingança no trabalho. Em vez de no trabalho mostrar, aquele te fez um dano enorme. De mostrar que você continuará trabalhando bem, que a pessoa deve se sentir humilhada pela sua atitude, pelo seu amor. Nós estamos lá dizendo agora você vai ver, quero que fracasse. Aconteceu algo com ele? Sim, a esposa o deixou. E depois você vem aqui dizer aleluia e o céu grita. Gente, então alguém diz, por que minha vida não vai para frente? Porque a Bíblia diz que quando você não perdoa, até Deus mantém suas contas ali. Mas Jesus já morreu na cruz. Claro, mas você precisa pedir perdão para ser perdoado. Isso é o Novo Testamento. Se você não perdoa, a palavra perdão é apolu em grego. Digam como é apolu. O que significa? Deixar alguém livre. Se você não perdoa, você está amarrando aquela pessoa ou aquela situação a você. E você, mesmo que não veja, é como alguém que anda assim, como uma múmia. Vou trabalhar, tem algo que me segura, claro, o perdão. Não consigo caminhar, não consigo voar, sentimentalmente não consigo partir. E você não parte porque não perdoa. Perdão, digam como? Perdão. O que significa? Perdão. Não é que a pessoa tem que vir te pedir perdão, então eu a perdoo, amém? É um presente que eu te dou.
E se depois, porque nós pensamos que se não perdoarmos, de alguma forma vamos fazer a pessoa pagar, na verdade você está fazendo só a si mesmo pagar quando não perdoa, você está amarrando a sua vida, está amarrando os seus sentimentos, está vivendo mal. E o fruto disso é péssimo. Talvez a pessoa esteja lá feliz na casa dela, não está nem aí. Mas te digo outra coisa, quando você perdoa, naquele momento você aciona a justiça de Deus. Enquanto você quiser fazer justiça com as próprias mãos, Deus não fará justiça por você. No dia em que você perdoa, você está dizendo: a partir de agora, este caso está nas mãos do justo juiz, e ele colocará cada coisa em seu devido lugar, e a justiça de Deus é acionada. Mas cuidado, porque a justiça de Deus pode ser acionada também contra você, porque sabe como é? Nós achamos que sempre temos razão, não é? Então começamos dizendo a justiça de Deus, mas como Deus é justo. Talvez seja você quem está errado e Deus vai agir em você e não naquela outra pessoa. Por isso, antes de pedir a justiça de Deus, é bom refletir um pouco. Quando ele perdoou os amigos, as coisas mudaram em sua vida. O sofrimento tinha ido embora. Nós somos o povo que olha mais além. Ontem preguei em Varese e disse isso. Um dia tive uma revelação de Deus assim. Ele me disse: escolha não se ofender. Eu venho de uma cultura como a do sul da Itália. Porque o Brasil, a América do Sul, somos sensíveis como todo o Sul. Não somos de Milão na América do Sul. Você sabe que os milaneses se abraçam. Como assim? Você me matou 5 minutos atrás, agora está me abraçando. É assim, no norte. Lembro de uma vez que passei o dia inteiro chorando por uma palavra que me disseram. Devia ter uns 14 anos. Perguntaram: por que você está mal? Por que me disseram aquilo? No dia em que Deus me disse, escolha não se ofender, eu entendi que eu podia fazer uma escolha ao invés de me autocompadecer. Deus queria ensinar a Jó. Jó, saia do ciclo de autocomiseração, porque isso não vem de Deus, isso te prejudica. Saia desse ciclo. A culpa é daquele, aquele me machucou, aquele não quer. Mesmo que aquela pessoa seja horrível, e talvez você tenha razão, quem muda é você. Quando você muda, você mudou o mundo. É uma lei física. Chama-se lei da ação e reação. Vocês estudaram essa lei na escola? A lei da ação e reação é assim. Vamos supor que essa pessoa seja horrível. Se eu começo, a ser uma pessoa maravilhosa, essa pessoa horrível, que me responde mal, não conseguirá manter o mesmo comportamento. Porque quando eu mudo, a reação é sempre diferente. Chama-se lei da ação e reação. Você faz uma ação e do outro lado haverá uma reação diferente. Aquela pessoa sempre grita comigo e quando a pessoa grita, e o que você faz? Você grita mais alto. A pessoa grita e se em vez de gritar você disser, ok, tudo bem, vamos tentar não gritar, baixar a voz, eu te garanto que a pessoa começa do alto. Ação, reação, me trata mal, eu trato bem, fala mal de mim, eu não falo com ninguém, liga para todo mundo, eu não ligo. Eu não preciso ser uma pessoa horrível só porque o outro é horrível. Porque eu sou filho de Deus. Meu pai é um pai que perdoa. Ele é o pai do perdão. Ele é o Deus do perdão. Veja o que diz a Bíblia em Mateus 5, 43 a 44. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O que dizem? Digam como é. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Assim era na lei do Antigo Testamento, mas eu vos digo, amem os seus inimigos, abençoem aqueles que vos amaldiçoam, falam mal de mim, mas nem por isso devo falar mal deles. Me amaldiçoam, eu abençoo, falo bem quando falam mal, façam o bem àqueles que vos odeiam e orem por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Quando Jó entendeu que, em vez de guardar rancor em seu coração, ele deveria orar,
Senhor, mesmo que falem mal, me julguem. Ainda assim são meus amigos. Eu oro por eles, que tu lhes des graça, revelação. Eu não quero que eles vivam o que estão me fazendo viver. Ajuda-me porque não é fácil. Diga que não é fácil, é obediência. O perdão é obediência. Quem sente vontade de perdoar? Me diga, quando alguém cospe na sua cara, fala mal de você, quem sente vontade? Diz, sinto no meu coração que te amo. Talvez depois que a raiva passa, mas no momento não. No momento você quer acabar com a pessoa. O ato de obediência significa, eu poderia dizer de tudo, mas não vou dizer. Eu poderia fazer de tudo, mas não vou fazer. Eu poderia, mas não. Eu poderia, mas não. É um ato de obediência que custa. Diga como custa. E depois, o perdão é um milagre. Eu decido perdoar. Não é que depois que decidi, já sinto que te perdoei, certo? É um processo. Diga como é um processo. Eu decido, faço boas ações e lentamente o Espírito Santo, porque tomei essa decisão, começa a remover as raízes da amargura do meu coração. Amém? Você sabe que a Bíblia fala do grão de mostarda como fé, dizendo que a fé pode comandar a montanha, mas há outra passagem, onde diz que se você tiver fé, você pode dizer ao sicômoro. Vocês se lembram? Em uma passagem da Bíblia diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, pode ordenar a montanha, pode falar com a montanha e ela se moverá. Em outra passagem diz que se você tiver fé, pode ordenar ao sicômoro. E se você for estudar, o sicômoro é uma árvore cheia de raízes, que entram profundamente na sua alma, e diz que se você tiver fé, pode dizer ao sicômoro, a essas raízes de amargura e dor, porque ficamos amargos quando nos machucam, saia de mim, e essas raízes irão embora. Se você tiver fé hoje, pode dizer, toda essa dor que está dentro de mim, eu creio que Jesus vai levar embora, e essas raízes não vão mais me adoecer, porque a falta de perdão leva à doença, câncer, doença autoimune, tudo ligado à dor da alma. Hoje até os médicos concordam com isso. Por dentro a dor faz você adoecer. Quem conhece pessoas que adoecem por causa de uma traição? Adoece porque não conhece os métodos bíblicos para curar. Ou é crente, mas não coloca a fé em prática. Portanto, você pode dizer ao sicômoro, se tiver fé como um grão de mostarda, um pouquinho maior que a pimenta do reino preta. Deus está dizendo que basta um pouco de fé para que você ordene ao sicômoro, saia de mim, raiz de amargura, eu não a quero, não quero me ofender, eu quero orar por aqueles que me fazem mal. Somos o único povo que ora pelo inimigo e é assim que vencemos o inimigo. Com amor, com... A fé, essa é a arma do crente, amém? E para terminar, veja o que acontece com Jó depois que ele ora por seus amigos. Porque diga como é, quando ele orou pelos amigos, Deus lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha. Jó 42, 12 e 17. O Senhor abençoou os últimos anos de Jó mais do que os primeiros. Diga como é, mais do que os primeiros. E ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve também 7 filhos e 3 filhas. E chamou a primeira Jemaima, a segunda Késia, a terceira Queren-Apuque. E assim por diante, todos esses nomes estranhos. Em todo o país não havia mulheres tão belas quanto as filhas de Jó, e o pai lhes deu uma herança entre seus irmãos. Depois de tudo isso, Jó viveu 146 anos. E viu seus filhos e filhas até a 4ª geração. Depois Jó morreu velho e farto de dias. Tudo o que você lê no início de Jó é o dobro do que ele tinha quando todas as tragédias lhe aconteceram. Exceto os filhos que foram 10, porque aqueles outros 10, como a vida eterna, já estavam diante de Deus. Portanto, Jó termina com 20 filhos, 20 no céu, e 10 para ainda gerar pessoas e uma geração de bênção. O perdão abre portas que você nem pode imaginar. O perdão te ajuda a sair do sofrimento. O perdão escancara o céu para você. E nós somos filhos desse Deus, o Deus do perdão. Amém.
Oremos pelos nossos inimigos. Pensemos, todos nós precisamos deste sermão e é para todos nós. O perdão tem um poder de mudar o mundo espiritual que nós não podemos imaginar. Se você quer voar, seja uma pessoa que perdoa com facilidade. Eu sei que isso tem um pouco a ver com o temperamento. Tem gente que é um pouco mais superficial, que diz tudo bem. Há aqueles que têm um temperamento explosivo. Vai saber, tem os explosivos que fazem os outros ficarem doentes, mas eles mesmos ficam bem, né? Ou depois que gritaram, depois de 5 minutos, já estão bem, já te perdoam. Tudo bem, foi só um momento, só discutimos. O outro que tem um temperamento mais introvertido, talvez leve 2 anos para digerir. Então tem gente que é explosiva, sanguínea, que te dizem, vomitam em cima de você, eles se sentem bem e aí você se sente mal, né? Vomitarem em cima de você, mas do mesmo jeito que tem facilidade para gritar, também tem facilidade para perdoar. Falam 1 segundo e acabou. Ok, acabou ali. Obrigado. E tem outros que, por uma questão de personalidade, precisam primeiro metabolizar, compreender. E geralmente te falam isso pelo menos 300 vezes antes de te perdoar. E você diz, mas já falamos sobre isso, é de 1942. Tínhamos os 20 anos, agora temos 95. Mas quando tínhamos 17 anos? Você me disse... A pessoa nem lembra mais que tinha dito aquilo. Sim. Além dos temperamentos, não está escrito, você pode perdoar, você não pode. Há pessoas que vão ter mais dificuldade e pessoas que vão ter menos dificuldade. Aqueles que são mais introspectivos precisam conseguir digerir primeiro e rezar. E os outros precisam aprender a segurar a língua, porque depois causam desastres e ferem as pessoas. Os explosivos causam desastres. Conselho para os explosivos, não espere até explodir. Fale antes, porque o explosivo engole 1, 2, 3, 4, começa a inchar e depois vomita tudo de uma vez só. Se você é uma pessoa explosiva, de temperamento, e muitos líderes são assim, precisam ser equilibrados. Comece a dizer as coisas imediatamente, mesmo que pareça uma bobagem. Diga logo. Não chegue ao ponto de explodir. E o conselho para vocês que também são assim, digam as coisas. Quando ainda são pequenas, porque se você tem dificuldade em perdoar, quando isso virar um gigante, vai ser muito difícil colocar tudo isso para fora. Então, o segredo para ambos é não esperar que Golias se torne um gigante. Mate-o enquanto ainda é criança. Porque quando Golias era gigante, ele tinha 2,30 metros e era um homem muito forte. Todos tinham medo, mas se o tivéssemos matado quando era pequeno, ele não teria chegado a 2,30 metros, ainda estaria engatinhando por aí. E ele não teria se tornado Golias, e nós não teríamos que lutar, colocar armadura, usar pedras, fé, jejum, o exército, sentir medo, porque já teríamos acabado com ele quando era pequeno. Mate Golias, ainda criança. Todos nós juntos queremos isso. Quem está fora desta pregação do Kamen? Ninguém. 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 Todos nós lutamos porque somos... Tenho um segredo para lhe contar. Aprendemos na escola que os cães são racionais ou irracionais. Na escola. Tem alguém aí? Irracional. E aprendemos que os humanos são... É mentira. Os humanos são sentimentais. Não é verdade que somos racionais. Eles inventaram uma mentira para nós. Se fôssemos racionais, teríamos dito, tudo bem, ela me disse isso porque hoje não estava bem, minha esposa ainda me ama, isso não pode me abalar, sairíamos felizes, certo? Não é verdade. Nós somos seres profundamente sentimentais. Porque se você me diz a coisa certa do jeito errado, eu não me lembro que você disse a coisa certa. Se você me diz, olha, você deveria falar melhor comigo, seria bom. Se você me diz assim, você deveria falar melhor, seria bom.
As pessoas vêm falar comigo, pastor Rosny, não é que me dizem, eu pergunto, mas o que ele te disse? Ah, não sei, ele só gritou comigo. Porque você é tão sentimental que não se lembra da frase, você se lembra do jeito como falaram com você. É assim ou não é assim? Porque se a pessoa vem até você e fala de um jeito gentil, carinhoso, você se lembra. Mas se a pessoa grita com você, acredite, somos tão sentimentais que nós ficamos feridos e quando estamos feridos, nós ferimos os outros. Esse é o princípio para aprender a brigar. Vocês sabiam que a gente briga, mas é possível aprender? Aprender a brigar é dizer assim, em vez de dizer, você não presta. Quando você fala desse jeito, você me machuca muito. Como os seres humanos foram criados para consertar aquilo que está quebrado? Diante de você me machuca muito, se eu penso e digo, não, poxa, talvez eu não tenha querido te dizer isso desse jeito. Em vez de apontar o dedo para o outro, diga para a pessoa à sua frente como você se sente quando ela faz isso. Quem aqui já brigou com alguém e ficou ali? E aí um começa a chorar. A briga acabou. Mesmo que estivesse certo, isso ocorre com ela e por vezes com ele. Não queria te fazer chorar, mas você disse que não me ama. Não quis dizer isso. Eu não queria dizer desse jeito. Por que você disse? Eu não sei. Porque eu não quero te ver chorar. Isso se chama, eu quero consertar. Deus nos criou com uma maneira de consertar as coisas quebradas. Então, se você agir assim, não vai conseguir nada. Porque tem gente mais milanesa que consegue. Mas não é a maioria das pessoas. Na verdade, milaneses existem 2. Os outros estão extintos, ou seja, você tem que saber falar. A única passagem na Bíblia onde diz que você é perfeito é Tiago. O homem que não erra ao falar é perfeito. Deus está nos dizendo que nesta boca temos o poder de matar e de dar vida. De fato, a Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte. Vamos aprender a falar. Ah, claro que não vai sair quando você está bravo. É por isso que quando você está bravo não é o momento. Esposa. Existem alguns homens assim, mas a maioria são mulheres. Então me diga o que você tem. O homem quer ir para a sua caverna para pensar um pouco. Porque ele sabe que se te responder, você sai com um porrete e o machuca. Então ele te diz, me deixa em paz. Você deixa-o em paz. Ele precisa da sua caverna para processar as coisas. Não fique ali atrás da caverna, abrindo a caverna. O que está acontecendo? Também existem homens assim que querem conversar na hora. Porque você é mais ansioso ou ansiosa e quer resolver tudo imediatamente. Respeite o tempo, respeite o tempo. Porque algumas pessoas sabem que naquele momento não é bom conversar. Mas você também não fique na caverna por 20 dias. Você tem que se esforçar para não sair da caverna, mas tente sair um pouco antes, aquela lá fica ansiosa, depois sai e o cabelo fica assim. Às vezes não é o momento de falar. Quando você tem o Espírito Santo muitas vezes também me diz para não dizer tal coisa, mas às vezes eu acabo dizendo. Às vezes eu consigo, às vezes Deus me diz para ficar quieta. Mas eu tenho uma vontade de falar, uma vontade, às vezes eu falo e depois faço estrago se falo. Não é o momento, mas também não é o momento. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, não deixe passar muito tempo. O sol era o ciclo do dia, de um dia para o outro. Respeite os tempos, se formos muitos, espere, mas lembre-se, quando falar, não acuse. Você é tão você. Quando você se comporta assim, eu me jogo em você, sofro, não consigo responder, me fecho e você verá que será muito mais fácil conversar. Não diga o que a pessoa... Mas quando? Por que dizemos quando? Porque a pessoa não é seu erro, ela é uma pessoa amada por Deus que está cometendo um erro. Não é erro dele, amém? Você é. Não é quando você faz isso. Você é daquele jeito, mas você não é. Você é uma pessoa amada por Deus que naquele momento está se comportando errado. Amém.
Uma igreja madura é uma igreja que compreende inteligência. Hoje em dia, hoje a neurociência chama de inteligência social. Às vezes é o momento de ficar em silêncio. Amém. Às vezes é o momento, a Bíblia ela até diz que quem fica em silêncio é considerado sábio. Mesmo que você seja bobo, ninguém vai perceber. É maravilhoso. Mas se você fala, vira um desastre. Vamos nos colocar diante de Deus juntos, exatamente como um corpo. É uma guerra entre pobres, então todos juntos. E vamos usar nossa fé agora, como quando Jó orou por seus amigos. Quero te convidar agora a orar pelas pessoas que te fazem ou te fizeram mal. Se por acaso o seu coração está livre e você está aí de mãos levantadas dizendo: hoje não é a minha vez, maravilhoso, mas fique tranquilo, mais cedo ou mais tarde chega a vez de todo mundo. Quero te convidar a dizer, a falar com Deus agora, você e Ele, e dizer: é verdade, Senhor, talvez no meu coração haja desejo de vingança. Não é fácil para mim pensar que ainda tenho que orar por aqueles que me fazem mal. Não é fácil para mim não dizer aquilo que quero dizer. Não é fácil para mim amar alguém que neste momento não me ama. Mas, Senhor, eu peço o amor que vem do céu. Nesses dias, orei assim por uma situação. E devo garantir a vocês que Deus, quando você pede ajuda a Ele, começa a colocar em você um amor forte pelas pessoas. É um ato que vem do céu e então você consegue realmente orar. Senhor, se este momento que estou vivendo agora é um momento realmente muito difícil, eu não quero ser o barro que se endurece e se torna inflexível. Eu quero ser a cera que se derrete. Eu não venho com as minhas defesas, porque eu teria motivos para me defender. A Bíblia, em Hebreus 12, diz que Jesus, mesmo sendo insultado, mesmo sendo humilhado, disse que ele foi além, olhando para o prêmio que Deus colocava diante dele, olhando para algo maior. O diabo nos faz perder tempo no chamado ministério, porque ao invés de corrermos para Deus, conquistarmos o mundo e fazermos coisas maravilhosas, estamos há anos parados na dor, sofrimento e nas pessoas. Deixe que Deus cuide dos amigos de Jó. Ore por eles. Converse agora com o Senhor, vou te dar alguns minutos, você e ele. Dizendo: Deus, é verdade. Às vezes, em vez de pensar no bem e orar pelos meus inimigos, eu só desejo que a nuvem do fantose esteja sobre eles. Talvez eu nunca tenha percebido de verdade, de forma alguma, que não estou agindo como um filho teu, um verdadeiro filho. E mesmo que não seja fácil, hoje eu quero orar por aqueles que me fazem mal, por aqueles que me julgam. Hoje eu elevo minha oração e rezo por eles. Reze por aquela causa diante do juiz que é injusta. Por aquele divórcio que você está vivendo e que você diz que não é justo. Reze pelas pessoas que neste momento te fazem mal, que ferem a sua integridade, o seu coração. E diga: Deus me ajuda,